né? Ele tá lá pelos lados do Morumbi. Aí o tempo tá feio nos dois sentidos, né? Tem chuva e dentro do clube parece que o tempo tá pior ainda, Fará. Boa tarde pra você. Boa tarde, Thiago, Maiara, quem nos acompanha. A chuva tá armando, não caiu ainda, né? O policiamento está pronto, está preparado. Às 18h30, o São Paulo escreve uma página, digamos, melancólica na história dele. Um clube tricampeão do mundo, o único clube brasileiro tricampeão do mundo, vai votar o impedimento, o primeiro impeachment de um presidente, o Júlio Casares, que é bom sempre ressaltar, a defesa do Júlio Casares alega que esse processo, essa votação do impeachment não tem embasamento jurídico, ele tem ampla defesa, mas o Casares, tudo estourou por causa das vendas dos camarotes, lugares dos camarotes, do recebimento de R$ 1,5 milhão nas contas do próprio Júlio Casares, dos 35 saques realizados entre 2021 e 2025, totalizando R$ 11 milhões que saíram dos cofres do clube e não se sabe o destino. Tudo isso motivou os conselheiros a estarem aqui hoje ou não, até porque conseguiram na justiça que o voto seja híbrido, é secreto e híbrido. O que é? Presencial e também online. Aqueles que não puderem vir podem votar pela internet, né? Online no sistema que São Paulo vai disponibilizar. Só lembrando, são 255 conselheiros, 254 aptos ao voto. Para o afastamento imediato do Júlio Casares, são necessários 170 votos, mais um. Aí ele fica afastado se o Conselho aprovar o impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo, Olten Aires, precisa convocar uma Assembleia Geral de Sócios em 30 dias. Aí os sócios vão homologar ou não o impedimento do Júlio Casares. Se os sócios aprovarem, homologarem a decisão do Conselho, Júlio Casares sofre o impeachment. Eu tenho a informação de que aliados do Júlio Casares recomendaram a ele que renunciasse ao cargo de presidente do São Paulo para garantir os direitos políticos no clube. E isso até o momento não aconteceu, Maiara e Thiago. Agora, Fará, pela movimentação que você observa aí, não sei se existem torcedores pelas proximidades, não sei se existem outros conselheiros, né, fazendo algum tipo de manifestação, bagunça. Dá para fazer, como a gente costuma falar em ano eleitoral, a famosa boca de urna, que é proibido, né, mas nesse caso a gente presta serviço, né, para a torcida do São Paulo. Você consegue observar algum tipo de manifestação favorável ou contrária aí ao presidente Júlio Casares neste momento no Morumbi, ou ainda é um pouco cedo? Ontem eu estive aqui no Morumbi acompanhando o jogo do São Paulo contra o São Bernardo, vitória do São Paulo 1-0 pelo Campeonato Paulista. E a manifestação dos 16 mil torcedores aqui presentes era pela saída do Júlio Casares. Há pouco eu conversei com um torcedor que frequenta aqui o Morumbi desde 2016. E ele deu essa opinião sobre todos os problemas envolvendo o atual presidente do São Paulo. Vamos acompanhar. Reinaldo Vieira. É torcedor do São Paulo, frequentador do estádio? Sim, frequentador do estádio. Vem em todos os jogos aqui no Morumbi. De 2016 para cá, eu não perdi nenhuma partida aqui no Morumbi. E está aqui hoje para apoiar o impeachment ou não? Estou aqui para apoiar o impeachment. Impeachment no Júlio Casares. Fora Casares. Por quê? O que te motiva a apoiar essas notícias do camarote, do desvio de dinheiro? É de tantas notícias que está saindo aí através sobre o Júlio Casares nas redes sociais. Então eu vejo três situações, né? Se está sendo omisso, né? Se ele não viu, porque são muitas coisas, né? Tantas situações que está acontecendo aí nos bastidores do São Paulo, que isso hoje tem que ser um impeachment ao Júlio Casares. Então você vai ficar aqui até o resultado da votação no Conselho? Eu vou ficar até o final da votação do Conselho. Sou um torcedor, como diz, vem em todos os jogos, amo essas três cores. Não curto nenhuma balada, nenhuma noitada, mas isso aqui eu amo de coração. Eu venho aqui em todos os jogos. Esse sentimento do torcedor, né, que nós entrevistamos há pouco, é o sentimento de 99% dos torcedores do São Paulo que aguardam pela votação do Conselho. E, é claro, ainda há aquela expectativa de um comunicado de renúncia do presidente Júlio Casares, como eu disse, para preservar os direitos políticos no São Paulo. Quando neste momento aperta a chuva e o voto híbrido, presencial e online, e a maioria deve ser online, viu, Thiago e Maiara,
deve esfriar um pouco os protestos marcados aqui para o Morumbi pelas torcidas organizadas e torcedores comuns. Então, não deveremos ter nada, uma movimentação extensa, é verdade, mas nenhum tipo de protesto, pelo menos por enquanto, só que o policiamento está todo postado aqui, aguardando para resolver qualquer problema. E outra, né, Fará, a gente sabe que quando chove forte, a gente está vendo pelas imagens do seu link que o céu está bem carregado aí na região do Morumbis. A Padre Lebré, que aliás alagou essa semana, que não tem, o São Paulo não se salva em nada, né? Nem ali no Morumbis, que é alagamento, é assalto, é tudo que acontece. E aí, realmente, a gente sabe, quando tem uma chuva dessa esperando, muita gente não vai, como você disse, com medo de alagamento, enfim. Até é difícil de chegar até aí, como você disse, os próprios conselheiros que vão votar também não devem ir, porque não vai sair de casa numa sexta-feira, 5 e pouco da tarde, para estar presencial aí no Morumbis. Então, realmente, não sei, você acha que vai dar um quórum bom aí? Você já viu alguém chegando? Sim, até por causa da cobrança da torcida, Mayara. É preciso que os conselheiros do São Paulo se manifestem nesse momento o mais conturbado da história do clube. Então, quórum teremos, até porque existe o voto online. Claro que eu entendo que a maioria votará online. É o voto secreto, online, a imprensa vai ficar num reservado, a gente vai mostrar ao longo da nossa programação, né? Vai estar por lá. Mas teremos quórum. E assim, pelo que eu apurei aqui, dificilmente o atual presidente Júlio Casares se livra do impeachment, pelo menos no Conselho Deliberativo. Tá certo. Só para encerrar, então, rapidamente, reforçando a informação, votação começa a partir das 6h30, 18h30, é isso? 18h30 é a primeira chamada, aí tem aquela segunda chamada, né? Por volta das 7 da noite, aí todo aquele trâmite, aquele rito para iniciar a reunião extraordinária. E a votação a gente vai acompanhando aqui para saber como é que vai ser a apuração, se é automático, se não é, porque tem um voto online, então requer toda uma segurança, né, também. Então a gente está acompanhando por aqui quando a chuva agora aperta para valer, amigos. Tá certo, valeu. Fará. Eu quero aproveitar e dar a opinião aqui do Daniel, que é motorista de São Roque, dizendo o seguinte: vamos aguardar o Casares renunciar e bota aquelas mãozinhas pro alto. Acho que eu tava falando aqui pro Thiago, não tem um São Paulino que não queira a saída do Casares nesse momento, seja por impeachment ou renunciando. Até alguns políticos da situação, né, estão largando a mão do Casares, falando para ele renunciar antes mesmo da votação.